E esse é o Metocast, podcast da Igreja Metodista Central em Angra dos Reis. Você é o nosso convidado especial. Já deixa o seu like, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque hoje nós temos o nosso convidado muito especial com o tema Eu Vou Viver uma Virada. Receba, toma posse dessa palavra, já começamos para cima, porque esse é o momento que Deus vai falar muito forte ao seu coração. Estamos recebendo um convidado especial, um homem de Deus, um homem desatado, cheio do Espírito Santo, lavado no óleo, ele, o nosso irmão Cícero. Um prazer, meu irmão, ter você com a gente. Tamo junto, meu querido. É uma alegria Estamos muito aí. grande poder compartilhar da palavra do Senhor nesses minutos e receber mais daquilo que o Espírito Santo te direcionar. Eu tenho certeza que o teu testemunho, a tua vida com o Senhor, a tua transformação, a tua experiência com Deus vai mover corações nesse momento, Aleluia. durante o nosso Metocast. Então, eu gostaria que você já se apresentasse. Para nós é uma alegria muito grande receber o nosso estúdio. Nem Salomão tinha um estúdio desse, mas a Igreja Metodista Central em Angra dos Reis tem. Com a bênção do Senhor, estamos começando mais um momento com Deus e com o nosso irmão Cícero. Boa tarde, meus queridos. É um prazer para mim também estar aqui. É um prazer para mim poder estar fazendo parte desse projeto, né? Que tem rompido as barreiras Glória a Deus. e tem propagado o Evangelho de Cristo para todas as pessoas, né? Falado do amor de Cristo. Eu tenho certeza que Deus tem usado muito esse estúdio, as vidas que aqui se encontram para alcançar vidas, né? Transformar vidas. Esse é o propósito dele nessa terra. O período que ele esteve aqui, Jesus esteve na terra, esse foi o maior alvo dele: transformação, resgate de vidas, e esse é o propósito. Pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas. Glória E a esse podcast, esse Metocast tem feito a diferença na vida das pessoas, e para mim, eu que me sinto honrado, me sinto privilegiado em poder estar fazendo parte desse período, desse tempo e dessa comunhão agradável aqui que nós passamos aqui, né? Eita, glória. Amém. Maravilhoso. Quanto tempo já, Igreja Metodista Central em Angra dos Reis? Pai, estou caminhando para os 10 anos. 10 anos de igreja metodista. Em outubro agora desse ano eu faço 10 anos de igreja. 10 anos. 10 anos. 10 anos Uma caminhada. de viver com Deus, de comunhão com o Senhor. 10 anos que a tua vida vem sendo mudada, transformada de uma maneira sobrenatural, né? Rapaz, Foi 10 aqui que anos. você casou, não? Foi aqui que eu casei. Meu Deus. Noivei. Só vitória. Aqui foi realmente uma virada na minha vida, um divisor de águas. Né? Ao longo desses 10 anos o Senhor tem me lapidado, o Senhor me deu muitos presentes. Né? Como eu disse, meu noivado, meu casamento, firmou meus passos no caminho dele, firmou meu relacionamento nos caminhos dele, passou a ser o cordão que nos unia, né? A mim e a minha esposa. E esses 10 anos Deus tem feito grandes coisas em minha vida aqui e através da minha vida, né? O Senhor também tem permitido que eu trabalhe na obra dele, que eu faça algo por ele, e isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Não tem. Não tem preço. Viver esse momento, né, que nós estamos vivendo, um processo de virada, transformação, que o Senhor tem nos permitido viver, né? Experiências que Deus tem nos permitido viver. Nesse tempo que Ele nos colocou, nos inseriu, para que pudéssemos fazer a diferença, não só na nossa casa, como na vida de outras pessoas. Se eu tivesse que perguntar quem é Cícero, com poucas palavras, quem é Cícero Hoje, hoje? Cícero hoje é um homem que procura viver com integridade e firme nos caminhos do Senhor, que procura ser obediente à palavra de Deus, que procura dar ouvido à palavra de Deus e segui-la, né? Que tem procurado ser um homem de Deus por onde passa, procurado ser exemplo, tendo sempre o Cristo como um exemplo maior. Ele é o nosso maior exemplo. E Cícero é um servo, né? Um servo que ama servir, ama estar na casa do Pai, ama fazer a obra do Pai, né? E Cícero é esse Cícero que foi transformado por Jesus. Desatado. Desatado. Sai pra fora, Cícero. Vamos. Saiu. E tá vivendo uma nova história com o Senhor, né? Tô vivendo. E nunca foi assim, né, Cícero? Você nunca imaginou há 11 anos atrás, né? 10 anos você conheceu a Cristo, mas 11 anos atrás, de 11 anos para lá, você não imaginava estar onde você está, conquistar o que você conquistou, ter uma esposa abençoada, né? Ter uma família abençoada, uma casa abençoada, um emprego abençoado.
você nunca imaginou chegar onde você chegou hoje, né? Na verdade, eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei, nem nos meus melhores sonhos, eu imaginei que chegaria onde Deus me permitiu chegar. Que poderia fazer o que eu faço hoje, estar na casa dele, servindo a ele da forma que eu tenho servido hoje. Nunca imaginei, nunca imaginei. Na verdade, nunca quis também. Eu sempre fugia, gostava dos bastidores, né? Estava na igreja, mas gostava dos bastidores. Desde Não quando queria eu se cheguei na igreja. comprometer, Não não queria queria se comprometer, estar no queria. meio ali das pessoas. Isso, não queria. Queria estar no meu cantinho, sabe? Aquela experiência nova. Mas não tem jeito. Deus me chamou para a obra dele e eu disse, Senhor, eis-me aqui, e ele tem permitido que eu viva experiências maravilhosas. E tudo para a honra e glória dele, que realmente foi por causa dele que eu vivi essa virada em minha vida, né? E o Cícero tá com essa lataria nova aí, mas já viveu uma história, e muita história, né? Já passou por momentos de que imaginava que não ia sair daquele poço, que não ia sair desse momento tão tenebroso na vida, né? Eu não sei se você sabe, mas Cícero já foi jogador de futebol, tá? Respeita o homem, que o homem foi jogador de futebol. Não é isso? Rapaz, no momento no momento da dificuldade, né, nós não imaginamos, né, que existe um Deus, principalmente quando nós não conhecemos, que existe um Deus que pode mudar a nossa história, Sim. que pode mudar nosso quadro. Eu particularmente, não imaginava. Sim, passei por muitos momentos difíceis na minha caminhada, na minha vida. Até conhecer a Cristo, eu dei muito murro em ponta de faca. Eu perdi muito tempo, né, sofri bastante. E durante um período, como você falou, da minha vida, eu fui jogador de futebol, viajei para alguns estados, até para fora do Brasil. Eu tive o privilégio de viajar, mas Isso com quantos anos, mais ou menos, que você... comecei a jogar Iniciou. futebol, comecei a jogar futebol com 16 anos, para viajar com 16 anos. 16 anos. 16 anos. Morei em alguns estados aqui. O seu pai te acompanhava, não? Meu pai me acompanhava de longe, né? Aham. Porque meu pai e minha mãe estão separados já há bastante tempo. Uhum. Na verdade, quando meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 6 anos de idade. E assim, aí acaba criando um distanciamento, né? Ele, Uhum. ele procurava ser próximo, mas as circunstâncias acabam nos distanciando um pouco. E assim, mas a minha família, minha mãe, eu sempre fui meio que criado sozinho, livre. E eu ia, fazia, né? Minha mãe muito. Até pela falta da figura paterna ali, Pode-se dizer que a sim. questão do controle, Pode-se de dizer que sim. disciplina. Porque minha mãe, quando meu pai se separou da minha mãe ficou com 5 crianças, assim, jovens, crianças e jovens, né? Para praticamente sustentá-las sozinhas. E eu, como mais novo da casa, acaba tendo aquele carinho, aquele cuidado, só que minha mãe tinha que trabalhar. Ela teve que se movimentar para poder trazer o pão de cada dia para Sustento casa. Então, quando ela saía, você acaba sendo livre, né? Eu acabei conhecendo muitos lugares por conta dessa liberdade. Mas a minha mãe sempre que podia, né? Sempre que tinha oportunidade, estava comigo, me aconselhando, né? E glória a Deus, porque os conselhos dela serviram para minha vida, para minha caminhada, né? Até eu ter esse encontro com Jesus. Os conselhos da minha mãe, eu sempre procurei ouvir, sempre procurei dar crédito, apesar de estar vivendo uma vida desgarrada, sabe, com muitas coisas no mundo de errado que me oferecia, e eu acabava entrando, mas minha mãe ela era muito ocupada, mas não deixava eu não perdi minha referência de mãe. Uhum. Meu pai, por algum motivo, por algum período, né, por esses motivos que eu expliquei, eu perdi um pouco sim, perdi um pouco de referência, tanto que eu vivia muito sozinho. Mas a minha mãe não, minha mãe, ela trabalhava muito, era muito ocupada, mas sempre que chegava, sentava, conversávamos, tinha aquele momento de afeto, de amor, que jamais saiu da minha memória e jamais sairá. Glória a Deus. E aí, com 16 anos, você iniciou a sua jornada no futebol, né? E a sua mãe não poderia te acompanhar, mas quem que te acompanhava nessa fase aí? Técnico, amigos próximos? Como é que funcionava essas viagens que você fazia no futebol? Na verdade, essas viagens, sozinho. Sozinho. Minha mãe, eu tenho um irmão que me ajudou, uma irmã que me ajudava bastante. Os meus irmãos mais velhos constituíram família, acabaram indo morar em outros lugares, né? E a gente, antes mesmo de eu começar essa caminhada de jogador de futebol,
eu participava de um time aqui em Angra, pequenininho, novo, né? Ainda iniciando a caminhada, acho que com 8, 9, 10 anos. Eu já participava desse time, já viajava para o Rio de Janeiro para jogar e ia sozinho. A mãe e o pai dos meus amigos, tudo junto com ele e eu sozinho. Eles que cuidavam de mim. Era mais ou menos assim, eu ia, minha mãe me dava liberdade e eu ia, sabe? Mas, glória a Deus que o Senhor me permitiu viver esses momentos, que serviu de experiência para mim, né? Me deu maturidade. Sim. A maturidade chegou na minha vida muito cedo. Comecei a buscar algo para fazer, para ajudar minha mãe, para pelo menos para me ajudar, né? Naquela situação adversa que minha mãe, você imagina, com 6 crianças. Meu pai trabalhava. Você é o caçula, não? Eu sou o caçula da minha mãe. Meu pai tem mais duas irmãs por fora, em outro casamento. Sim. Né? No período que ela se separou da minha mãe, ele ficou com outra moça e tiveram mais 2 filhas, que são minhas 2 irmãs por parte de pai. Mas da minha mãe eu sou o caçula. Sou caçula de 12 irmãos. 12 irmãos. Minha mãe e meu pai, 12 irmãos. E eu sendo caçula dos 5 ali, o menorzinho, né? Acabei criando maturidade. Próspera. Família numerosa. Numerosa. E próspera, pra glória de Deus. Senhor, próspera de graça. Eita glória. Aleluia. E o bom é que cada um ajudava o outro, né? Porque quando a família é bem numerosa, a gente tem sempre esses momentos, né? A casa fica mais alegre, você tem momentos de alegria ali entre os irmãos. É claro que também você tem momentos difíceis, né? Eu também sou da família de 6 irmãos e eu sei como é isso, né? Convivência em casa. É muita festa. Tem momentos que às vezes e aí um joga a bola, o outro, principalmente as meninas, né? É boneca, é carrinho, os meninos, e quebra a vidraça do vizinho e sai correndo, não tem jeito. A infância, principalmente a gente na nossa época, né? Hoje está um pouco mais difícil por conta da tecnologia. É difícil as crianças hoje brincarem, né? Na rua, é difícil você ver essas cenas, né? Mas na nossa época, era uma época muito boa. A gente regula a idade, né? Somos novos. Somos novos. Garotões. E o óleo conserva a gente, né? O óleo de Jesus. O azeite do O Espírito. azeite do Espírito tem nos Vai conservado. conservando a gente. Então, era uma época que a gente vivia muito boa, né? Sim. Brincadeira, futebol, sonhos. Era uma época que vivíamos a dificuldade, mas tínhamos a oportunidade de sonhar. Como era bom, né? Essa fase. Ainda mais você, nessa fase de jogador de futebol. Era uma fase muito boa, porque sempre havia uma esperança. Mas que você vivia numa dificuldade, eu não sei como é que foi a sua infância, você vai contar pra gente agora, mas o sonho nunca faltou, né? Por mais que você não imaginou chegar onde você chegou hoje, você sempre sonhou. Senão você não iniciava a sua carreira no futebol, né? Desde criança. Porque o sonho te motivou a chegar onde você chegou, mesmo com 8 anos de idade, né? Sim, eu comecei, como eu disse, com 8 anos de idade e passamos por muita dificuldade mesmo. Só que eu, como criança, naquele tempo, naquela época, eu não imaginava a dificuldade da minha mãe. Não tinha nem noção. Mas hoje, me colocando no lugar da minha mãe, nossa, minha mãe foi uma grande guerreira. Uma grande guerreira mesmo. E ela contou com a ajuda dos meus irmãos mais velhos, em alguns momentos. Alguns irmãos que estavam com a idadezinha um pouquinho avançada, que já podia trabalhar. Mas, cara, foram momentos difíceis mesmo. Só que eu, na sua inocência, pra criança, tudo é festa, João. Tudo é festa. Tudo é festa. Eu não queria nem saber se eu tava sem meu pai, se meu pai não ia na reunião da escola. Eu não me importava com isso. Vivendo o sonho. Não, eu não me importava isso. Eu não me importava muito com isso. Tudo era diversão. Nesse período, pra mim, tudo era diversão. Eu tinha um campo de futebol na frente da minha casa, uma das casas que eu morei, porque a gente rodou, hein? Eu sou nordestino, nasci no Ceará, fiquei um tempo no Rio Grande do Sul, mas eu vim para Angra com mais ou menos uns 5 a 6 anos de idade. E eu morei em bastante casa. Até minha mãe conquistar a casa própria dela, nós rodamos bastante. Então, uma das casas que nós moramos era em frente ao campo, e eu vivia naquele campo. A minha vida era naquele campo. Escola, campo, escola, campo, escola, casa, campo. Assim, eu vivia naquele campo ali, ficava até tarde, dava um certo horário, minha mãe já me gritava, um horário avançado, hein?
Os caras se lembraram, meu Deus, você tá na rua ainda. Só que eu tava sempre ali, naquela época, como você falou, aquela época era uma época gostosa, né? Que você tinha liberdade, você saía, você tinha prazer. Eu joguei Estar com os taco, amigos. eu joguei taco, joguei bolinha de gude, soltei pipa, joguei futebol, sabe? Muito, muito naquele período, a gente valorizava muito esses momentos. Muito mesmo. E naquela inocência de criança, de jovenzinho, aquilo era uma festa. Como você falou, muitos irmãos, minha casa sempre cheia, sempre muito movimentada, né? Pelos os primos, né, que chegavam, os sobrinhos, que meus irmãos mais velhos tinham filho, começavam a chegar, a casa estava sempre cheia, e eu sempre naquela alegria, aquela euforia, sempre muito cheia. Minha esposa já vem de uma família mais tranquila, a gente tem até esse choque de realidade. Ela fala assim, Cícero, eu prefiro minha família aqui pequenininha, sabe? Eu quero minha família, eu acostumei com a minha família pequena, e você vem com esse furacão, quando nós passamos, é ano novo, Natal, essas festividades de fim de ano na casa da minha mãe, não, é cerca de 40 pessoas. Meu Deus. 50 pessoas. É neto, irmão, primo. É uma caravana. É uma caravana. Famílias, sabe? Meus irmãos todos constituíram famílias, é uma caravana. São fazedores de filhos. Multiplicaram bastante. E aí, nesse período, a gente, muita festa, muita euforia. E foi crescendo, né? Foi crescendo. Aí, até por conta desse contato com o futebol, né? Deu para 15 anos, já comecei a participar. De novinho já participava de times, porque ia jogar no Rio de Janeiro, tinha um campeonato estadual de federação, participava pelo um clube aqui de Angra dos Reis. Aí, quando eu completei aí a idade de 13, 14 anos, aí eu saí daquele clube e comecei a jogar em campo, que naquela época era futsal. Comecei a jogar em campo, aí comecei a desenvolver esse desejo e sonhar, né? Porque eu sempre sonhei desde criança, mas naquela época era uma realidade para mim. Sim. Aí tive algumas oportunidades, conheci... Era mais brincadeira do que um sonho, Era né? mais Você brincadeira vivia do que a um tua infância, sonho, realmente, era. Tinha um dom, Deus tinha me dado um Sim. dom, mas eu não imaginava que poderia ser, onde eu poderia chegar como jogador de futebol. E aí completei essa idade de 15 anos, 14 para 15 anos, já comecei a sonhar ser um jogador de futebol. Aí comecei a conhecer algumas pessoas, né? Meu irmão tinha um time de futebol também, que eu fazia parte com ele, eu jogava com ele. Um dos meus irmãos, ele também era muito envolvido, hoje ele tá mais tranquilo, mas teve um período que ele era envolvido. Ele não tinha condição para me acompanhar, não me acompanhava nos lugares, mas ele, durante um período, ele tinha um time, treinava umas crianças lá e eu fazia parte dessas crianças. Aí começamos a conhecer algumas pessoas que jogaram em clube, que tinham contatos em clube. Aí, vamos levar o Cícero, vamos fazer uma peneira, viram que eu tinha o dom. Aí, então, naquela idade ali, eu comecei a viajar. Até fiquei um período rodando aí de 16 até os 20 anos, 21 anos, eu dei uma rodada aí, como eu te falei, por alguns estados, alguns times, né? Você jogou em quais times que você jogou? Olha, passei um período em Joinville, Santa Catarina. Passei um período no Partner, é um time de empresário que tem lá em Curitiba. Passei um período em Curitiba também, na casa de um empresário, né? Um empresário conhecedor, não um empresário em dinheiro. Sim. Ele tinha conhecimento, mas não tinha dinheiro. Aí a gente ia pra casa dele, meu irmão conheceu ele, os amigos daqui, conheceu ele, levou a gente pra lá, a gente ficava na casa dele, de lá ele distribuía pra gente pra alguns clubes. Passei um período no Mato Grosso do Sul, jogando no time lá em Mato Grosso do Sul. Aí passou um tempo, nesse período fui para Portugal, fiquei um período em Portugal também, aí depois retornei, dei uma rodada aqui ainda, fiquei jogando no Angra aqui uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano, aí eu fui até o Pará, né, de jogar futebol. As responsabilidades chegaram, tudo chegou, o dinheiro já não dava, não era aquele dinheiro, os contratos, o contrato... Geralmente jogador de time pequeno assim sofre um pouco porque pega contrato de 3 meses, pega contrato de 6 meses, aí não renova porque geralmente é estadual, né? E o clube não vai manter um time, vai manter um gasto, sendo que não tem campeonato, não tem custo, né? Vai manter um custo ali, não tem retorno, então acaba mantendo o time. Aí você ficava naquela, vai para ali, vai para cá, né? Eu nunca tive um empresário de verdade, alguém que investisse, falava, não, Cícero, eu vou te levar, mesmo nesse período que eu fui para Portugal, foi um período também muito bom, de muito aprendizado, mas foi um período de frustração para mim, porque eu saí daqui com um contrato assinado, saí daqui com um valor bom para minha idade. Eu fui com 18 anos, se eu não me engano, 18 para 19 anos, um valor bom, assinei um contrato, tirei meu passaporte tudo direitinho, cheguei lá, não era aquilo que eu esperava. Realidade totalmente diferente totalmente diferente que havia me apresentado. Aí foi um período muito bom para minha vida, né? Mas de um pouco de frustração,
Me frustrei um pouco porque eu saí daqui com minha cabeça de não voltar tão cedo. Sim. Né? Até a escolha de voltar foi uma escolha que eu fiz. Na minha cabeça hoje é uma escolha errada, mas vai falar isso para um jovem de 18 anos. Fica aí longe da tua família, longe dos seus amigos. Né? Eu não tinha alguém. Tinha o meu irmão, que eu, como eu te falei, gostava, mas eu não tinha um mentor. Eu não tinha ninguém para me orientar. Não aguenta, fica tranquilo aí, segura um pouco a onda que vai dar tudo certo. Né? Não tive isso. E eu fico pensando naquilo que você acabou de falar. E como jogador de futebol, é muito fácil, né? Muito fácil você ter acesso a muita coisa. Você ter acesso a problemas, tentações, ao mundo, né? Aquilo que o filho pródigo vai se vislumbrar no momento que ele vai dizer para o pai: pai, eu quero ir embora, eu quero viver a vida, eu quero conhecer o mundo. E aí, como jogador de futebol, isso tudo é muito mais fácil, porque você está no meio de pessoas que estão envolvidas na alta sociedade e que te apresentam muita coisa. Isso aconteceu com você também ou não? Aconteceu em alguns períodos, sim, em alguns momentos, né? Desses times que eu passei, aconteceu várias vezes. Mas, assim, é interessante também ressaltar, eu até esqueci de falar, no período que eu estive em Joinville, foi o meu primeiro contato com Cristo. A gente morava numa concentração, morava numa casa, né? De concentração de jogadores do clube. E tinha um rapaz lá que era evangélico. E ele falava de Deus, né? Sempre Você falando conheceu através desse... Aí eu conheci, meu primeiro contato. Aí eu fui, fiz uma visita na igreja e na concentração funcionava uma cela. Na concentração funcionava uma cela. E ali foi meu primeiro contato com Jesus. Naquele Glória a momento ali, emoção, recebi Jesus na minha vida ali. Passei o período que eu tinha que passar, se eu não me engano, fiquei 6 meses em Joinville, 7 meses. Passei mais ou menos uns 3 meses a 4 meses indo na igreja direitinho, mas não cheguei a me batizar. Mas ia na igreja, participava da célula. Então, aquele momento que eu tive ali de estar com Jesus, eu acabei saindo um pouquinho do mundo. E essas tentações que você falou lá, no início eu passei. No início eu saí, curti, né? Todas aquelas coisas que um jovem, né, faz, ainda mais sendo jogador de futebol, pode ser de um timezinho pequeno, Toda mas facilidade. tem muita facilidade. Realmente tem muita facilidade, muitas coisas que te oferecem, né, que se você não vigiar, vai trazer destruição para sua vida. É um mundo que te deslumbra, realmente. Um mundo que te deslumbra. Naquela época Joinville já tinha uma estrutura muito grande. Já tinha um time profissional, sabe? Jogadores profissionais, de nome, pessoas que já tinham rodado em time grande, que estavam lá. Então deslumbrava, poxa, você fica naquela. Então não só lá, mas em outros estados, em outros times que eu joguei, eu tive contato, sim, com essas coisas, com esse mundo, né? De propostas que vem te oferecer, e muitas dessas propostas eu mergulhei de cabeça, né? Porque é um jovem, Sim. não conhecedor da palavra, conheci a palavra naquele momento que eu estive em Joinville durante um período, mas não cheguei a criar raiz, profundidade, não tinha chegado ainda. Mas depois que eu saí de lá, eu acabei voltando. Você aceitou ou você se aliançou a Cristo, mas você não teve uma experiência real. Sim. Poderíamos dizer isso? Poderíamos dizer isso. Eu aceitei, eu recebi Jesus, né, na célula ali, senti tocado pelos estudos. Foi tocado pelo poder Aí eu do ia, Espírito Santo a convenceu. igreja que tinha lá, que fazia o trabalho lá, ela tinha um projeto aos sábados, né? E eu ia nesse, né, de jovens, eu ia nesse projeto, e ali fui se sentindo tocado, até que um momento eu falei, não, vou receber Jesus na minha vida. E recebi Jesus, né, naquele momento, por causa de toda aquela euforia, aquela motivação, aquele ambiente de glória, acaba te puxando, né? Só que foi por um período curto. Então eu não consegui ter firmeza, não consegui ter base, né? Não consegui ter firmamento, maturidade, não consegui. Você Apesar de teve ter sido acompanhado. acompanhamento ou você não teve acompanhamento espiritual, assim? Não, De bem pessoas pouco, não, bem discipulando? pouco. O rapaz que tinha célula lá, ele até tentava, assim, de certa forma. Só que também foi um período curto, então ele não conseguiu, o período que eu fiquei lá, ele não conseguiu ter mais intimidade comigo, né? Porque a gente tem que ter intimidade também. A pessoa que se aproxima de você acaba criando um vínculo, aí Sim. cria uma intimidade. A gente não conseguiu chegar a esse vínculo. Foi só o contato mesmo dele falar de Cristo para mim. Eu ir na célula, ele me levar no projeto lá que tinha de jovens e eu aceitar Jesus, sabe? Mas eu não consegui ter esse acompanhamento, não teve tempo para isso. Foi só um agente condutor que te levou a Isso, Cristo. foi só uma ponte, só um agente condutor, que me apresentou a Cristo. Ali foi o meu primeiro contato com Cristo, assim, de igreja. Eu nunca tinha ido numa igreja. Eu tinha ido, mas
nem me recordo, às vezes, quais igrejas. Mas foi o meu primeiro contato. Ele só foi um agente. Só que ele não conseguiu, eu não consegui ter contato, não consegui, como eu falei, não consegui ter firmamento na palavra, né? Não consegui conhecer de verdade. Sim, Foi sim. só um Criou contato. raiz. Foi um contato. Sim. Um contato. E depois disso, se enveredou novamente ao futebol, ao mundão, né? Isso, mundão. Saí de lá, voltei pra Curitiba, voltei pra Angra, depois voltei pra Curitiba pra casa desse rapaz que fazia esse meio campo, né, de levar pra time. Aí de lá eu fui pra Mato Grosso do Sul. Nisso já Já, se já, afastou, aí já tinha. já tinha se Eu afastado. voltei pra cá, né? Eu voltei pra cá até tentando me firmar. Só que cheguei aqui e voltei àquelas práticas que eu tinha, né? E outras ainda, né? Porque você acaba buscando mais coisas. Parece que você fica um período na igreja. Quando você sai, realmente o diabo, ele vem com muita fúria sobre a sua vida. Sim. E ele acaba te dando muitas propostas, te oferecendo Seduzindo muitas, ainda mais. te seduzindo ainda mais. Então eu comecei a fazer algumas coisas que eu não fazia. Também a idade aumentou um pouquinho, então tive mais liberdade ainda. Aí voltei para as velhas práticas, fazer coisas piores. Eu tentei, mas como eu te falei, não tinha raiz. Não tinha, não estava plantado ainda na palavra, não tinha tanto conhecimento da palavra. Na verdade, pouquíssimo, muito superficial. As águas eu acho que não tava nem no tornozelo. Tava não. Só Tava, acho aquela. que tava na sola do pé. Tava não. Tava uma distância boa. Não deu tempo. Aí eu acabei voltando às velhas práticas e como você falou, como jogador de futebol a gente recebe muitas propostas e eu me enveredei pelo aquele caminho. Mulheres. Bebida, mulheres, drogas em alguns momentos, né? E acabei me afundando mesmo ali durante um período da minha vida. E quanto tempo isso foi prejudicial para você não dar continuidade na tua profissão no futebol, né? Isso te atrapalhou de alguma forma ou não? Ou foi decisão sua mesmo parar de jogar futebol? Ou a bebida, a droga, as más influências fez com que isso interrompesse precocemente a tua profissão? Não, No mundo do futebol. na verdade não chegou a ser esse o ponto-chave para mim parar de jogar futebol. Foi uma decisão minha mesmo. Uma decisão que eu decidi tomar Não na houve essa época. influência. Foi. Eu andei por esses caminhos, experimentei essas coisas, né? Só que esse não foi o ponto-chave. O ponto-chave foi eu mesmo que decidi. Eu que decidi. Eu falei, não, eu não quero mais isso pra minha vida, eu vou viver algo novo, vou buscar uma outra profissão, né? Porque aquela era a minha profissão até o momento. Só que a idade estava avançando e eu não tinha conquistado ainda bens, não tinha conquistado, não tinha chegado aonde eu imaginava que poderia chegar. Aqueles sonhos que eu tinha, algumas frustrações, como eu disse, no período que eu tive em Portugal, todas aquelas mazelas, aquilo tudo que eu acrescentei foi me desanimando. E esse negócio de você também não ter um empresário, não conseguir ter firmeza, e o meio do futebol é muito contrato dependente. sólido, Isso, um contrato sólido é muito dependente disso. Sabe, se você não tiver alguém realmente que te direciona, poxa, tem vários Ronaldinhos Gaúcho na periferia, tem vários Ronaldos fenômenos que nunca vão ser conhecidos, mas pessoas assim que têm um dom maravilhoso, só que não é conhecido. Eu não posso dizer que eu fui um desses astros, não tive esse dom, mas eu acho que se eu tivesse um acompanhamento, se eu tivesse alguém que falasse, não, Cícero, eu tô contigo, até um mentor, que não precisasse nem ter muito dinheiro, porque eu tive algumas oportunidades, eu joguei, só era eu me firmar ali, mas às vezes eu não tinha cabeça, alguns lugares eu mesmo que quis sair, dos times, eu quero sair, eu mesmo tomei as decisões, igual Portugal eu quis voltar, sabe? Talvez se eu tivesse ficado lá daria certo, mas eu não quis voltar muito jovem, não quis ficar Outra lá. mentalidade, né? Outra Não era a mesma mentalidade, mentalidade não que era você a tem mesma hoje. mentalidade, não tinha, já tinha até esquecido daquele contato que eu tinha tido com Cristo, né? E eu falei, não, vou voltar e tudo. E foi uma escolha minha parar mesmo. Todas essas frustrações. Eu cheguei ali, quando eu decidi parar, eu tinha 22 para 23 anos, mais ou menos. Aí eu falei, não, para mim chega, não quero mais, agora eu vou buscar uma outra profissão. Né? E assim, Foi esse momento que você estava em Portugal e veio para Angra. não, foi um pouco antes disso. Eu decidi parar aqui, quando eu tava aqui em Angra já. E assim, eu fiquei um período aqui em Angra de mais ou menos uns 2 anos, 2 ou 3 anos jogando no Angra. Jogava, parava, trabalhava, jogava, parava, trabalhava. Nesse período que eu estava aqui, é que eu decidi parar. Aqui foi assim, meu
minha deixa. Eu falei, não, aqui eu tenho que parar. Não vou sair mais daqui para lugar nenhum, porque aqui também não tem muitas oportunidades. Sim. Né? Não tem, Angra não tem oportunidade nenhuma. Se eu tivesse que ir para algum clube, eu tinha que me deslocar. Aí tinha que ter gasto, sabe? Aí tinha que ter investimento, e é muito difícil, era muito difícil. Hoje em dia tá difícil ainda, mas na época ainda era muito, muito pior do que hoje. Era mais difícil do que hoje. Então eu tinha que deslocar. E eu falei, por conta de tudo isso, eu vou decidir parar. Decidi parar e parei. E você, se você parar para analisar também, a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem da boca do Senhor, né? É o Senhor que direciona os nossos passos. Nesse momento também eu penso muito que não era o que o Senhor tinha para tua vida. Deus tinha um outro caminho, um caminho ainda maior do que o caminho que você idealizava, sonhava, né? Às vezes jogando futebol você não teria a família que você tem hoje. Às vezes jogando futebol você poderia estar trilhando outros caminhos, mas o Senhor te trouxe para viver os sonhos dele e através desse sonho dele te provar e te mostrar que ele pode fazer infinitamente mais aquilo que você sonhou para sua vida, né? Na verdade, hoje eu compartilho com esse mesmo tipo de pensamento seu. Hoje a minha cabeça também tá voltada para isso. Eu entendo, eu tenho certeza absoluta que não era a vontade de Deus para minha vida, sabe? Não era a vontade de Deus e por isso não aconteceu. Porque se fosse a vontade dele, ia acontecer. Só que eu também já me fiz várias vezes essa pergunta e ao mesmo tempo me respondi, não. Por que que não deu certo? Hoje, com a maturidade que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho a respeito de Deus, eu entendo que a vontade dele é soberana. Não foi a vontade dele. Ele realmente tinha coisas maiores para minha vida do que eu poderia imaginar. E eu deslumbrava um mundo, mas o Senhor tinha outra direção para mim. Tinha outros caminhos para mim. Caminhos Aquilo maiores. ali era o que eu estava trilhando, era o que eu sonhava, era o que eu desejava, era o que eu lutava, me dedicava àquilo. Só que os planos do Senhor não eram aquele. Porque, como você disse, talvez se eu tivesse seguido aquele caminho hoje, poderia ganhar o mundo, mas ia perder a minha salvação. O que que ia valer? Que Não é? prazer teria, né? Que prazer teria? Hoje eu entendo que não teria prazer nenhum. E hoje eu penso nisso. Falo, não foi a vontade de Deus. Ela não se cumpriu porque os planos de Deus são maiores para minha vida. E hoje eu tenho certeza que os planos de Deus são maiores para minha vida mesmo. Hoje eu estou vivendo os planos de Deus. Glória Deus a me deu uma família. Hoje Deus me deu um trabalho estável. Estou trabalhando já em uma empresa há algum tempo, sabe? Estou feliz no trabalho, altos e baixos, mas estou lá. O Senhor tem me sustentado lá e a gratidão a Deus por tudo que Ele me deu. Estou inserido na obra dele, trabalhando na obra dele, sabe? E não tem prazer maior do que isso. Hoje eu entendo que esses planos realmente era o que o Senhor queria para minha vida e é realmente o que importa. O que importa é viver. Nesse período que você parou de jogar, até o momento que você conheceu o Senhor, demorou muito, não? Mais ou menos. Você encerrou sua carreira e teve uma nova experiência com Deus. Isso levou quanto tempo? Você continuou ainda nessa vida de perversidade? Promiscuidade. Promiscuidade. Olha, foi assim. Esse período que eu estava em Angra, eu acabava... enquanto eu não estava jogando, eu estava vivendo, né? Vivendo. Aí nesse mundão, entregue aos prazeres da carne. Então eu comecei a aumentar muito o meu nível de satisfação por coisas erradas. O nível por baladas, bebidas, aí já entra as drogas, sabe? Prostituição. Aumentei muito. Então esse período que eu fiquei longe, que eu fiquei aqui em Angra, né, jogando, eu me afundei nisso. Né? E vivi. Foi bem difícil, foi, então, esse foi período, difícil, né? foi difícil. Esse processo aí, mais ou menos 2 anos, 3 anos que durou, até eu decidi parar. Depois que eu parei, passou um período e eu aceitei Jesus. Ou no final mesmo de eu desistir, eu recebi Jesus. Eu não estou conseguindo me recordar bem. Foi assim, foi bem no começo, parei, recebi Jesus, aceitei Jesus novamente, né? Voltei para os caminhos do Pai. Ou foi bem no finalzinho. Assim, bem Quando você próximo. tinha encerrado Foi uma data próxima. Uma data próxima. Parei, aceitei Jesus, ou foi no final da carreira.
Carreira que não chegou a se consolidar, né? Rodei, mas... Mas você viveu uma experiência, né? Não, vivi. Você passou por experiência. Vivi. Tem pessoas que iniciam esse sonho, essa jornada, mas não conseguem chegar onde você chegou. Não, vivi. Mas Deus te permitiu passar, desfrutar de tudo aquilo que você desfrutou no futebol, né? E te trouxe de volta para você viver a realidade dele. Eu acho que Deus me permitiu também viver isso, porque nessas concentrações da vida, né, nesses lugares que a gente anda, sempre tem um profeta do Senhor, sempre tem alguém que é servo do Senhor. E eu sempre tinha contato, falava com um, falava com outro. Eu sempre tive temor. No meu íntimo eu tinha temor. Tinha temor para viver o que ele queria para mim, mas eu tinha temor a Deus. Eu falava, não, eu acreditava que existia um Deus. Eu sabia que existia um Deus. Mesmo na minha loucura ali, mesmo no meu mundo que eu vivia, fazendo as coisas que eu fazia, eu sempre tive no meu coração que existia um Deus soberano que tinha criado todas as coisas. Aleluia. Então esse contato que eu tinha com essas pessoas acabava assim, me lembrando, olha assim, tem um Deus aí que tem planos para sua vida. Tem um Deus que tem projetos maiores para você, sabe? E eu aquele contato, aquelas experiências que o Senhor me permitiu viver, serve para engrandecer o nome dele em minha vida e através da minha vida, né? E mesmo que você não entendia antes, mexia com você, né? Essas palavras. Mexia demais. Essas palavras, como eu te falando, eu tinha um temor e eu vivi algumas experiências no mundo com Deus. Lá no mundo eu vivi algumas experiências com Deus que marcaram a minha vida. Eu me recordo uma vez que eu estava num bar bebendo, já era lá pelas tantas da madrugada. Acho que nesse período era isso mesmo, mais ou menos bem tarde mesmo. E eu tava com alguns amigos e tinha um rapaz lá que fazia parte era um amigo de um amigo. Tava lá junto com a gente bebendo e esse rapaz, ele se considerava, né? Eu espero que não mais, eu não tive mais contato com ele, mas ele se considerava ateu. E eu não sei como é que pode, num bar, só bebida, droga, prostituição e começamos a falar de Deus. Começamos a falar de Deus, um momento ali de Deus, e esse rapaz começou a blasfemar, cara. Assim, começou a blasfemar, eu não acredito em Deus, que Deus que permite que lá na África as pessoas sofram, que Deus permite que estupro, tantas coisas, que Deus não existe, se Deus é ruim, e começou assim, aí eu olhei aquilo, assim, bêbado, naquela circunstância, sobre efeito de álcool, de droga, eu falei pra ele, que isso, rapaz? Deus existe sim. E nós iniciamos uma discussão. Dois bêbados discutindo, um discutindo com o outro se Deus existia. Se Deus existia e o outro não existia. Olha, a discussão foi tão feia. Foi tão feia, olha só, né? As coisas Durou a madrugada inteira. Não, foi tão feio. Sabe o que eu tive que fazer? Naquela época também, eu gostava de briga. Eu não fugia de uma briga, não. Vira e mexe, me metia em alguns problemas relacionados à briga. Briga mesmo. Tive até que sair algumas vezes de lá, do meu bairro lá, uma vez do bairro, por causa que eu fui ameaçado. E eu falei pra ele, rapaz, começamos a discutir, assim, quando eu vi que eu tava chegando no meu limite, e essa pessoa era irmão de uma pessoa que eu tinha um carinho, um colega meu, assim, um amigo meu, eu falei, vou parar de discutir com esse cara, senão eu vou acabar brigando com esse cara. Minha vontade já tava assim, de partir pra dentro dele, naquela loucura, sabe, pensamentos ruins. Falei, eu vou embora. Fica aí, então, você não acredita, eu acredito. Pronto, fui embora, bêbado. Cara, olha só que experiência. Cheguei em casa, fiz aquele mexidão, né? Na panela, madrugada. 3 e pouca da manhã, não sei nem que horas que é. Aquele mexidão na panela. Aí sentei pra comer e liguei a televisão. Eu não sei qual canal que tava passando, uma reportagem sobre o Haiti, cara. Sobre o Haiti, aquelas guerras, tudo aquilo, aquele sofrimento lá no Haiti. Sim. E aquela discussão que eu tive com aquele rapaz começou a me vir na memória. Pensamento, aquelas palavras dele. Por que Deus permite tanto sofrimento? Jonathan, eu chorei igual criança. Meu Deus. Sentado naquele sofá, perguntando pra Deus por que Deus permitia que aquilo ali acontecer. Olha só. Aquilo entrou na sua mente. Entrou na minha... E eu cheguei em casa, liguei a televisão, tava passando justamente o que ele tinha falado pra mim. Parece que... Não sei. E aí eu comecei a perguntar pra Deus, sem conhecer Deus, só tinha tido aquele contato há um tempo atrás com Deus. Falei, caraca, por que você permite, Deus, que isso aconteça? Comecei a chorar igual criança pelo aquele sofrimento, sabe? Toda aquela angústia, chorei muito, muito.
vivi uma experiência com Deus ali. Eu tenho certeza que o Espírito Santo me visitou aquela noite, sob efeito de álcool, mas o Espírito Santo me visitou porque foi um quebrantamento tão grande no meu coração, uma experiência assim que nunca vou esquecer. E depois esqueci, passou o período, assim, eu não me lembro, eu não continuei conversando com Deus igual eu conversei naquele dia, mas foi uma experiência que eu vivi com Deus que marcou a minha trajetória, marcou a minha vida, né? Assim, afastado dos caminhos do Senhor, mas o Senhor me permitiu viver isso ainda. Essa compaixão, né? Essa compaixão pelo próximo, lá Sentir a dor do outro. sentia a dor do outro, e eu não tinha nem noção que isso era característica de um servo do Senhor, do Espírito Santo de Deus agindo na vida de uma pessoa. Eu não tinha nem noção disso. Hoje eu consigo entender que era o Espírito Santo de Deus que já estava. Eu já tinha resquício. Eu costumo dizer isso, resquício, sabe? Já tinha algo do Espírito Santo dentro de mim, que já estava movimentando algo aqui. Sabe? Deus já estava trabalhando no meu coração. Sabe? Porque por mais que eu andava nesse caminho, como eu falei, eu era brigão, bebia muito. Eu era uma pessoa simpática, eu era agradável, eu sempre estava próximo de, sempre estava rodeado, sempre rodeado de amigos, de mulheres, de pessoas, sempre. Me envolvia em alguns problemas que é um mundo, irmão. O diabo tá aí para matar, roubar e destruir. Você tá no caminho dele, você tá ali no ambiente dele, ele tá lançando seta o tempo inteiro. Então aí você acaba se envolvendo, mas eu era assim, boa praça. Se dava bem com todo mundo. Tanto que até hoje, principalmente hoje, assim, graças a Deus eu tenho um relacionamento muito bom com muitas pessoas mesmo. Assim, eu vou em vários lugares, em Angra dos Reis aqui, de Perequê, a Conceição de Jacareí, a Cantagalo, a Garatucaia, eu tenho pessoas, assim, conhecidos meus, tenho colegas, amigos, assim, alguns amigos em todos os lugares. Colegas, assim, que eu levo, fazem parte da minha vida, que eu vivi um período com eles, sabe? Sim. Em todos os lugares, até fora, Perequê, Paraty, Mangaratiba, Santa Cruz, também por causa do futebol, né? Depois Sim. que eu parei de jogar, eu comecei a jogar futebol amador e comecei a rodar muito. Roda ali, vai para um bairro, vai para o outro, vai para Santa Cruz, vai para Paraty, vai para Cunha, aí você começa a fazer muita amizade, né? E eu sempre tive essa boa praça, de ser, essas características, fama de ser boa praça. Cara, gente boa, pô, o Cícero tá no time, jogando e tal. Pro amador, né, tem aquela... Eu comecei a ter aquela visibilidade, pô, o Cícero era jogador de futebol profissional, ainda carrega aquela fama, né, e agora tá jogando amador, então tinha aquela fama ainda, né? Até hoje, né, me persegue, mas eu tô bananado hoje, não. Casado, os anos passados, a idade chegou, mas continua fazendo gol, né? De vez em quando, né? Não parei 100%. Amém. Quando foi essa transformação, essa virada na sua vida? De você estar vivendo nesse mundo tenebroso de diversão, né? O do Boa Praça, convivendo com pessoas. E um momento em que a chave virou na sua vida e você parou e analisou, não, essa não é a vida que eu quero viver. Eu preciso mudar. E aí você buscou forças em Deus e você teve essa transformação, essa virada de chave, né, na sua vida. Para mim chegar até esse momento, eu vou voltar um pouquinho, um ano aí antes. Sim. Foi quando eu conheci minha esposa. Nós nos conhecemos ainda no mundo, ela no mundo e eu também, e a gente viveu um período junto ali. Acho que foi um ano, um relacionamento aí fora dos caminhos do Senhor. E ela trabalhava num lugar, numa loja, né? A loja que o Demerval trabalha, e um outro rapaz lá também que é cristão, e eles começaram a evangelizar ela. Aí eu com ela, no relacionamento com ela, a gente teve um contato com a palavra e vivemos uma experiência. A experiência foi muito dela, mas eu vou contar também porque eu estava no momento. Sim. Começamos, ela foi convidada para vir fazer uma visita aqui, mas antes da gente parar aqui, nós visitamos outras igrejas, foi através dela praticamente. Cícero, eu quero ir na igreja, vou ir na igreja. E despertou aquilo dentro de mim, porque eu já tinha, né? Já tinha esse desejo, assim, no fundo. Eu já tinha. Eu falei, pô, cara, vou procurar uma igreja com a Dani. Então a gente começou a ir em algumas igrejas. Fomos, se eu não me engano, visitamos umas 5 ou 6 igrejas. E depois visitamos aqui. E aí fomos ficando aqui. Fomos ficando, né? Mas foi assim, através dela. Ela que me tomou a decisão e me convidou e eu vim junto com ela. Me incentivou e eu vim junto com ela. Ela sabia, né, que se eu continuasse lá ia ser muito difícil a gente ficar junto.
Então eu decidi vir também, né? E vim e fiquei aqui durante um período. E quando eu tava visitando ainda, eu tava preso no vício da bebida, né? E bebia final de semana recorrente, sempre bebendo final de semana, mesmo vindo visitar. Aí chegou um tempo que eu comecei a deixar de beber domingo. Falei, pô, domingo eu não vou beber mais não, eu vou pra igreja. Como eu vou pra igreja, né? Você vai tendo contato com a palavra já começa a fazer. Vai te Vai te constrangendo. constrangendo. Eu falei, pô, vou parar de beber domingo. Vou beber só sábado, sexta e durante a semana se eu tiver oportunidade. Aí eu fui parando de beber. Fui parando de beber, né? Fui parando. E nós vivemos uma experiência. Tem uma festa aqui na cidade que é muito famosa. E nós costumávamos ir bastante, eu e ela. E como nós não tínhamos firmado nossos passos no caminho do Senhor ainda, decidimos ir na festa. Chegamos lá na festa, mas assim, já não é a mesma coisa. Sabe que você vai Mas para os já lugares. começando a viver uma experiência com Você Deus. vai para os lugares, mas Deus já começou a mudar. Sim, A chave já tá assim no meio do caminho. A chave, ela tem um gira de 90 graus. Já Ela tá andando no rio. 45, já tá 45 graus. A água Ela gira- chegando no joelho. A água já tava começando, né? Já tava tendo contato com a água. A água já tava em algum lugar aqui. Aí decidimos ir na festa, chegamos lá e curtimos. Naquele dia eu bebi bastante mesmo, assim, parecia que era uma despedida pra mim. Eu bebia muito, bebia muito. Final de semana eu me afundava na bebida. Todo momento, toda oportunidade era bebida. De tarde, de noite, de manhã, não tinha hora. Carnaval, Sempre era um desculpa pra Ixi, beber. carnaval, rapidinho. Eu me vestia de chamada piranha. Me vestia de piranha e era bebida e farra direto, carnaval, ano novo. E era normal isso na minha vida. Aí fomos pra essa festa. Bebi muito aquela noite, ela já nem tanto que ela já não gostava muito de bebida, mas gostava de sair, de dançar, né? Ela tinha aquilo que prendia ela lá e eu tinha o que me prendia lá. Mas aí o que prendia ela era isso, era as músicas, a dança. Né? Hoje ela dança pro Senhor, pra honra e glória do Pai, ela é uma ministra do Senhor, de dança na casa do Senhor, né? Glória a Naquele Deus. período ela dançava aí no mundão. E então aquilo prendia ela, mas a gente viveu aquele momento ali, aquela noite, e eu fui levar ela, nesse tempo ela era minha namorada, eu fui levar ela pra pegar o mototáxi pra casa dela. Nesse tempo que nós estávamos lá, se aproximou um catador de latinha da gente, de minha ideia. Ela tava sentada no meu colo, fantasiado. Aí ele falou pra mim assim, a gente começou a falar, vocês são daqui de Angra, o rapaz perguntar, né, o senhor, era um senhor de idade, sim. Ele começou a falar da vida dele. Olha, eu já tive dinheiro, já tive mulher, hoje eu perdi tudo, me abandonou, mas hoje eu encontrei Jesus Cristo que mudou a minha história. Olha isso. Meu Deus. Encontrei Jesus Cristo que mudou a minha história, que sabe, que preencheu o vazio que eu tinha no meu coração, que quando eu tinha tudo aquilo ali, nos evangelizou sentado no banco ali, esperando o mototáxi. Evangelizou realmente. Um anjo enviado pelo Senhor. Então aquele ali foi a deixa pra gente falar, olha, eu não quero mais isso. A Dani primeiro tomou essa decisão, de falar assim, eu não quero mais. Chega pra mim, ela viveu uma experiência que ela chegou em casa naquele dia mesmo, se ajoelhou e foi visitada pelo Espírito Santo. Teve uma experiência muito linda com Deus, uma experiência muito pessoal com Deus lá naquele momento. Aí veio pra igreja decidido. Aí ela aceitou Jesus. Com essa experiência, a vida dela mudou completamente. Mudou completamente. Ela teve certeza do que ela queria, do que Deus queria pra vida dela e do que ela queria. Ela tomou a decisão. Eu ainda fiquei meio, né? Aí ela aceitou Jesus. Aí eu continuei vindo com ela. E ela já tinha aceitado. E eu não. Até que um período, um mês depois, um pouquinho depois, eu fui também e decidi entregar minha vida a Jesus. Aí a chave virou. Aí tudo se fez novo. Exatamente. Tudo se fez novo na minha vida. Aí eu comecei a rever os conceitos, né? E para honra e glória do Senhor, depois que eu aceitei Jesus, eu sei que isso é uma coisa particular minha, não são todas as pessoas que vivem isso. Depois que eu aceitei Jesus, nunca mais um gole de álcool entrou sobre a minha boca. Depois daquele dia, parece que Deus já começou a me limpar ao longo do período que eu estava visitando. Ele já foi tirando de mim. Olha, Cícero, domingo tu já não vai beber. Olha, Cícero, durante a semana evita. Eu comecei a fazer isso. Você já estava me limpando. Quando eu falei, não, quero Jesus na minha vida como único, suficiente Salvador. Eu parei de beber, nunca mais bebi. Daquele dia para frente, assim, para honra e glória do Senhor, nunca mais entrou uma gota de álcool
na minha boca. É importante você falar isso, você viveu essa experiência e foi a sua experiência. Existem pessoas que, quando pisam na igreja, aceitam a Cristo, já são libertas. Já existem pessoas que estão na igreja e têm um processo ainda de transformação. Então, cada experiência é uma experiência, né? Às vezes tem pessoas assistindo agora nesse momento que se aceitaram a Cristo, que estão na igreja, mas não têm forças para abandonar as práticas de pecado, a deixar de beber, né? Muitas das vezes, e se sentem indignos de estar ali na igreja. Mas é um processo e experiência que cada um vai viver dentro do propósito que Deus estabeleceu e do tempo que Deus estabeleceu para cada um, né? Essa experiência que você viveu foi a experiência que você viveu. Outra experiência, só quem passa sabe a experiência de ter uma vida transformada de fato pelo Senhor. Mas chega um ponto em que a gente precisa querer, né? A gente precisa decidir. Você receber o toque do Espírito Santo, receber essa chamada de Deus para a mudança, para a virada de chave, e dizer no seu coração: eu vou viver uma virada em minha vida. Eu vou viver essa transformação. Eu quero isso para minha vida. Eu quero viver o novo de Deus, o sobrenatural do Senhor, né? Como você disse, é uma experiência muito pessoal. É algo muito pessoal. Eu acredito que esse período de visitação na igreja, Deus já estava me limpando. Sim. O contato com a palavra já estava me limpando. Ele já estava tirando aquilo que ele queria, os carrapichos da minha vida. Aquele contato que eu tive, ele começou já foi tirando, sabe? Eu visitei. Essas visitas que eu fazia na igreja, ele já começou a me libertar. Já começou a tirar aquelas coisas que faziam parte da minha vida. Aos poucos. Então, quando eu decidi aceitar Jesus, já foi a libertação por completo. Mas a libertação não começou ali, a libertação começou lá atrás. Tem pessoas que vivem esse processo, realmente. Recebem Jesus e falam: meu Deus, eu não vou conseguir. Talvez que esteja ouvindo a gente e fala: poxa, eu não vou aceitar Jesus porque eu estou bebendo. Eu vim para a igreja bebendo. Ainda falta, né? Olha, teve um momento, João, hoje, verdade, o conhecimento que eu tenho, mas Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Eu cheguei a beber e vir para a igreja várias vezes. Bebia e via para a igreja. E Deus não me tirou a bebida da minha vida? Deus não me libertou? Sim, então sim. Deus pode libertar também a pessoa que está ouvindo, que passa pela situação. Sabe? O segredo é você vir. O segredo é você estar aqui. É o contato com Deus, é o contato com a palavra que vai te limpar. É o contato com a palavra que te liberta. Exatamente. É ela que vira a chave na sua vida. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso, é esse Aleluia. contato. Você entende? Esse contato que fez eu me libertar. Tem pessoas que aceitam Jesus e continuam nessas práticas, mas se você continuar tendo contato com Jesus, todos os dias recebendo Jesus, aceitando Jesus na sua vida, você pode ter certeza que a libertação vai chegar na sua vida. Mais cedo ou mais tarde você vai parar com os vícios. Do cigarro, da bebida, das drogas. Quanto menos perceber... Quanto menos perceber, aquilo saiu da sua vida. Você vai entender que aquilo ali só está te prejudicando. Exatamente. Você vai falar: não, eu quero isso. E o Espírito Santo também, que está aí hoje, que nos ajuda, ele também nos ajuda a nos libertar disso. Você começa a ter esse conhecimento e começa a pedir ajuda dele. A Bíblia diz que se você pedir, você recebe. Se você buscar, você encontra. Se você bater, a porta vai ser aberta. Então, você começa a ser ensinado a fazer isso. E quando você vai fazendo isso, vai acontecendo naturalmente. É um processo que acontece naturalmente na sua vida. As pessoas podem até não ter paciência em aguardar esse tempo de maturação da sua vida, né? Mas Deus sempre tem o tempo dele, né? A paciência para nos suportar, para nos conduzir, para nos trazer para o caminho dele, para o propósito dele, para aquilo que ele já traçou para as nossas vidas. Isso é fundamental, né? Aguardar pelo tempo do Senhor, porque no seu tempo as coisas se ajeitam, ele coloca tudo no seu devido lugar. Então, se você está ouvindo a gente agora, através desse podcast, não desanima. Continue, persevere, busque em Deus forças, porque no tempo certo você vai viver essa virada que o Cícero acabou de dizer agora para nós, sobre a virada e transformação que Deus fez através da vida dele. Deus tem algo extraordinário para a tua vida. Deus tem algo ainda muito maior do que você pensa. Então, parar agora não vai fazer sentido. Só vai fazer sentido se você continuar caminhando. O povo que estava no deserto andou em círculos 40 anos. Chegou no final, ainda não conseguiu entrar na Terra Prometida. Poucos entraram na Terra Prometida acima de 20 anos. 2. Quantos saíram do Egito e rodaram 40 anos
e mesmo assim não conseguiu entrar na Terra Prometida. Você ainda está nessa jornada. Você está nessa caminhada cristã. Existe uma eternidade para todos nós. E o Senhor quer que estejamos com Ele de eternidade a eternidade. Para isso, precisamos lutar diariamente. Não é isso, Cícero? Diariamente. Diariamente, É uma luta diária. É um processo que leva tempo. E nós vivemos em constante processo. Exatamente. Hoje eu estou vivendo um processo diferente do que eu vivi naquela época, né? Daquela virada de chave. É um processo diferente, mas é constante. É um processo que se renova, sabe? Deus vai te dando, você vai subindo de nível e os processos vão acontecendo. E eu creio que isso vai durar até a gente, o Senhor nos levar para morar com Ele. Mas é importante. E a cada processo que você passa, você cria maturidade. Exatamente. É como você falou, um processo de maturação na sua vida. Quanto mais você passa, mais você obtém experiências. Experiências para você e experiências para o próximo. Porque hoje eu posso testemunhar isso aqui porque eu vivi essa experiência. Que talvez alguém que esteja nos ouvindo está passando agora. Sim. Entendeu? Sim. Então, aquela experiência, aquele processo que eu passei não serviu só para mim. Vai servir para o meu irmão que me ouve. Vai servir para o meu amigo. De um poço, para as pessoas que me cercaram. Em alguns momentos eu me encontro com algumas pessoas, alguns amigos que conheceram o meu passado, eles falam: nossa, Cícero, como que você mudou? Eu falo: é o Espírito Santo que causa essa mudança na vida da pessoa. Só ele, não tem outra explicação. Não há outra explicação. A explicação é essa: o Espírito Santo de Deus. Ele que muda os quadros, muda as histórias da vida das pessoas. Como mudou a minha vida, vai mudar a vida de muitas outras pessoas. Exatamente. Só se permitir. É o que a Bíblia vai dizer, né? Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Às vezes a pessoa está vivendo agora num vício em que ela mesma já perdeu as esperanças e não tem mais para onde ir. Já enfrentou clínicas, né? Entrou em clínica, saiu de clínica e agora está em casa, desesperada, a ponto até de pensar em se matar. Eu gostaria que você liberasse essa palavra, Cícero, o sentido de Deus nesse momento. Você liberar uma palavra para uma pessoa que está passando por esse momento agora, que está nos assistindo. É muito importante, né? Deus colocou essa pessoa diante dessa tela, assistindo esse podcast, porque Deus tem uma palavra direcionada para essa pessoa. Vivendo desiludida com a vida, pensando em se matar, porque o vício dominou ela a tal ponto que ela não tem mais para onde ir e não há mais recurso para fazer com que ela saia desse momento, né? Fundo do poço, momento em que ela já não vê mais ninguém, tá cega, e o único passo agora que ela pensa em dar é dar cabo de sua própria vida. Uma palavra direcionada do Espírito Santo para essa pessoa nesse momento. Olha, Jonathan, é interessante você falar isso porque nós temos feito um trabalho, né, participando de um projeto. Nós levamos Cristo e a palavra de Deus em uma casa de reabilitação e lá nós encontramos muitas pessoas nessa condição que você acabou de citar. Muitas pessoas na mesma condição que essa pessoa que está nos assistindo. E a palavra, a chave, né, da vitória para essas pessoas é que elas têm entendido que Deus tem um propósito maior para a vida dela. E que a vida dela não acabou. Se a vida dela tivesse acabado, ela tinha morrido. Mas Deus tem dado uma nova oportunidade para elas todos os dias. Assim como tem dado para essa pessoa que está nos assistindo. Exatamente. Sabe? Essa pessoa tem uma nova oportunidade. Ela pode mudar uma história. Eles decidiram mudar a história. Eles falaram: não, eu quero mudança. Porque nós vivemos várias experiências. Conhecemos todo tipo de pessoas. Pessoas que estavam aprisionadas no crack, na droga, na cocaína, no alcoolismo, na prostituição. Todos os tipos de vício, aprisionados assim, da forma que você, sabe, fala: meu Deus, não tem como essa pessoa sair dessa condição. E nós temos testemunhado que existe libertação para esse tipo de pessoa. Deus tem feito uma obra linda naquele lugar. Deus pode fazer uma obra linda na vida dessa pessoa que está passando por essa situação nesse momento e está pensando em desistir. Não desista da sua vida. Não desista da sua vida porque Deus tem algo maior para você. Deus tem promessas, Deus tem propósito para a sua vida muito maior do que você possa imaginar. Como Ele tinha na minha vida, como Ele tem na vida daqueles homens que escolheram Deus, estão passando pela luta, enfrentando o processo, não desistiram e vão colher o melhor. Vão colher o melhor de Deus para a vida delas. Ontem eu falei sobre isso, eu tive uma oportunidade de estar com eles. Ontem eu falei sobre isso. Eu falei: olha, Deus tem planos maiores para vocês.
Deus tem algo muito melhor para sua vida. Deus quer te tirar, Deus quer te limpar, Deus quer te dar uma nova oportunidade, quer tirar tudo aquilo que te aprisiona a esse mundo, quer te levar nas regiões celestiais, fazer viver experiências com Ele que nem você imaginava que um dia poderia viver. E aqueles homens ouviram aquilo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo fez uma grande obra, está fazendo uma grande obra naquele lugar. E a libertação está acontecendo na vida daqueles homens. Então, se está acontecendo na vida daqueles homens, se aconteceu na minha vida, por que não pode acontecer na vida dessa pessoa que está nos ouvindo? Pode acontecer isso. O segredo é Jesus Cristo. Sim. Ele é o segredo, é se aproximar dele, é buscar forças nele, é pedir todos os dias, Senhor, ajuda-me no meu momento de dificuldade. Senhor, eu estou aqui, eu escolho o Senhor, só me ajuda porque é difícil, Jonathan. É difícil demais uma pessoa estar enraizada no vício, sabe? Sozinho ela não consegue, né? Não consegue. Sem a ajuda do Espírito Santo, não consegue. Não consegue porque você encontra muitas pessoas lá que tentaram sozinho. Tentaram sozinho, caminhar sozinho, mas não conseguiram. Até que entenderam que só com Jesus, só com a ajuda do Espírito Santo de Deus, elas conseguiam sair daquela lamaçal, daquele vício, daquela prisão, daquela escravidão que elas estavam vivendo. Uma escravidão e uma prisão sem portas abertas, né? Sim, sim. Que elas estavam vivendo. Só Jesus pode tirar a pessoa desse lugar. E chega em um nível do vício que a própria família já não tem mais o que fazer, né? A família vai embora, abandona muitas das vezes, até porque não sabe mais o que fazer, no ato de desespero, acaba afastando essa pessoa, né? Para que, sei lá, para algum pensamento ela seja entregue à própria sorte, né? Própria sorte. E é um momento tão difícil, porque às vezes a pessoa tem essa vontade de parar, vontade de sair, mas o vício já dominou a tal ponto que ela já não tem mais força para fazer nada, né? E eu glorifico muito a Deus, tá? Pelo trabalho que vocês estão fazendo. Você, o Terley, né? Tem outras pessoas também que têm feito irmão esse Jorge, trabalho, têm dado esse Márcio. suporte. O Senhor tem levantado alguns varões para estar conosco lá. Eu glorifiquei a Deus pro final do ano agora. 10 pessoas, né? Se 10 batizaram. 10 pessoas, 10 deles lá se batizaram. Ah, Nós glória podemos a Deus. semear, né? Podemos fazer parte daquela obra, daquela linda obra. 10. Se você vê, 10 homens que estavam presos no pecado, estavam afundados no lamaçal do pecado. Pessoas que estavam no alto do morro portando armas pesadas, trocando tiro com polícia, a ponto de perder a vida, hoje estão libertas, saradas, Foram impactadas buscando pelo poder o do poder de Senhor, Deus, foram para aquele lugar, limpadas. tiveram um encontro com Jesus, Aleluia. estão tendo um encontro diariamente com Deus, e a cada dia o Senhor tira um pouquinho deles e acrescenta um pouquinho de Deus. Glória a Deus. Tira um pouquinho da vida deles e acrescenta um pouquinho do Espírito Santo. E é lindo, sabe? 10 deles falam, não, eu quero Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero ser batizado. Nós podemos desfrutar daquele momento e sabe, como que é prazeroso para nós enxergar, olhar e ver que Deus ele tem um agir lindo, uma forma linda de agir na vida das pessoas. E que, cara, não importa as circunstâncias que você viva, o Senhor sempre está de braços abertos para você. Aleluia. Sempre está de braços abertos. O Senhor é como aquele pai do filho pródigo que está sempre de braços abertos, esperando a sua volta. Ele está sentado na varanda, esperando a sua volta, e tem vestes limpas, e tem um anel novo, e tem sandálias novas para você, e tem uma nova vida, tem um novo recomeço para você. Nós temos batido muito nessa tecla. É tempo de recomeço, é recomeço, é recomeço. Essa palavra recomeço se encaixa em várias circunstâncias da sua vida diária. Se aplica em várias áreas da sua vida, então é recomeço para eles. E Deus tem um recomeço para a vida daqueles homens, como tem um recomeço para a vida daqueles que estão nos ouvindo, como teve um recomeço para mim, como teve um recomeço para você, como foi um divisor de águas, né? Eu me recordo na Bíblia, da história, da vida de Paulo, da vida de Zaqueu, que tiveram um encontro com Cristo, que tiveram um encontro com Jesus, e a ótica daqueles homens mudaram completamente. Mudaram totalmente. Tudo aquilo que eles haviam entendido até aquele momento, tudo que para eles tinha valor passou a não ser mais valioso. Paulo escreve em uma das suas cartas, tudo aquilo que eu pensava que para mim, que eu julgava que para mim era valioso, hoje eu abandonei, considero como nada. Considero como nada, porque para mim valioso agora é Cristo. E aquele encontro genuíno que ele teve com Jesus Cristo transformou a vida dele, e ele transformou a vida de muitas pessoas e continua transformando até os dias de hoje. Como Zaqueu teve sua vida transformada, Deus pode transformar a vida daqueles que ninguém acredita, daqueles que estão às margens da sociedade, daqueles que estão aprisionados do vício. Deus muda as histórias. Deus continua fazendo obras lindas aí no mundo afora, na vida das pessoas e através da vida das pessoas. Aleluia.
Você falando isso, eu me lembrei de uma experiência que nós tivemos alguns anos atrás. Eu trabalhava com um cantor e nós tínhamos um voo marcado no Mato Grosso do Sul, né? Para um evento lá. Quando nós chegamos no aeroporto no Rio de Janeiro, o aeroporto parou. A senhora que estava atendendo no balcão, ela disse, olha, infelizmente não vai ter mais o voo para Mato Grosso do Sul agora. Tá cancelado e a gente vai ter que marcar para o outro dia. E aí a gente ficou desesperado, porque a gente tinha um evento lá, né, à noite. Quando ela chegou e disse, ó, o que vocês podem fazer é vocês irem para o outro aeroporto e tentar achar lá um voo para o Mato Grosso do Sul. Eu vou liberar um voucher para vocês aqui, vocês vão pegar um táxi e vão para lá. E aí quando a gente chegamos na porta do aeroporto, aguardando o táxi, ninguém queria pegar, porque o voucher, quando você recebia o voucher, o taxista não recebia aquele dinheiro na mesma hora, né? Ele demorava alguns dias para receber. Então ninguém queria parar, porque sabia que a gente estava com o voucher na mão e ele ia demorar a receber e não queria. Até que um taxista parou e já com a cara fechada, né? Não queria atender, mas atendeu. Também não entendeu por quê, mas lá na frente ele foi entender. Ele recebeu o voucher, não abriu o porta-mala para que a gente colocasse a mala. Não abriu a porta, no carro estava, no carro ficou, com a cara fechada, não deu um bom dia. E aí, pensando, esse taxista não teve um bom dia, né? Ele passou por algum processo difícil, as rodadas dele aqui de táxi não foram boas. E, enfim, pensando em N coisas, né? E aí o cantor sentou na frente, né? A gente sentou atrás, eu e minha esposa. Quando chegou na metade do caminho para o outro aeroporto, o cantor, que era o Vandir, que tentava conversar com ele, ele não dava abertura para conversa. E ele puxava um assunto e ele era muito áspero na resposta. Quando, de repente, Deus tomou o cantor, o Van Dijk, no carro e começou a falar da vida dele, do taxista. E, de repente, Deus chegou e disse assim, eu parei um aeroporto para te dizer que eu tenho uma história nova para tua vida. Meu Deus. Deus parou um aeroporto, Deus parou viagens para dizer para aquele taxista sobre a obra extraordinária que ele tinha para a vida dele. Casamento acabado, uma vida emocional destruída, mas que o Senhor parou tudo para dizer, eu sou o Deus que ainda realiza os sonhos. Aleluia, glória a Eu Deus. sou um Deus que ainda muda histórias. Então, você falando isso, veio um filme na minha mente. Deus para tudo para te atender. Não porque você merece algo, pelo contrário. Porque você está tão desesperado por causa do gemido do necessitado, eu me levantarei, não é assim que a Bíblia diz? Eu me levantarei do trono, diz o Senhor. O Senhor muda histórias. O Senhor transforma corações. Ele para tudo. Ele muda a agenda. Ele muda a estação. Só para nos dizer que Ele continua no controle e direcionando as nossas vidas para aquilo que Ele estabeleceu. Aleluia. A obra que Ele tem para fazer na nossa vida ainda não acabou. Você que está assistindo hoje esse podcast, a obra que Deus tem para fazer na tua vida não terminou. Ainda tem uma nova história para você. Hoje, vendo você contando a sua história, vendo a experiência que você passou, né, de vida, a transformação, Deus te levantou para você levantar pessoas. Hoje, você acompanhando esse processo, né, no centro de recuperação, de reabilitação, vendo pessoas sendo transformadas, o que passa hoje no teu coração, na sua vida? Vendo Deus agir e, ao mesmo tempo, passando um filme, né, daquilo que Ele fez, do processo de transformação que Ele fez através de você, através da sua vida, alcançando essas pessoas hoje. Lembra que eu falei que hoje eu consigo entender que os planos de Deus, os sonhos de Deus são bem maiores que os meus? Hoje eu entendo porque o Senhor não permitiu que desse certo a minha carreira como jogador de futebol. Porque talvez se desse certo, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. E o sentimento que me vem é um sentimento de gratidão, John. É um sentimento de gratidão porque você ver vidas que estavam aprisionadas no pecado, sendo impactados e transformadas pelo poder da palavra e pelo agir do Espírito Santo,
é algo maravilhoso. Aleluia. E você poder fazer parte disso, sabe? Você se sentir útil na casa do Pai, você olhar para Deus assim, você entender que Deus conta com você. Ele não precisa, mas conta com você, e você fala, Senhor, eu tô aqui. E Deus começa a te usar, e você se sentir usado por Deus, ser um instrumento usado por Deus para alcançar a vida das pessoas. Eu acho que nem a riqueza do mundo inteiro pagaria isso. Esse sentimento de você poder ver o agir de Deus na vida das pessoas. Você conseguir entender o agir de Deus na sua vida. Então hoje eu entendo que Deus ele me chamou para algo muito maior do que eu imaginava. Ser canal, né, na vida das pessoas. Hoje, quando eu faço parte, a cada trabalho que eu vou lá, a cada momento que eu passo lá, não só lá, mas nas experiências que eu tenho tido ao longo da minha vida, Deus me prova que o que ele tem para minha vida é muito maior do que eu imaginava. Eu poderia ganhar o mundo e perder a minha salvação, perder o meu contato com Cristo. Hoje, eu trocaria tudo, o mundo aí, as riquezas, tudo que eu poderia alcançar e conquistar pelos momentos que eu tenho tido com Deus. Deus se tornou algo maioral, majestoso para minha vida, sabe? Hoje eu entendo que Deus ele é único, eu entendo que Deus ele é meu Pai, é meu Salvador, eu entendo que eu preciso fazer a vontade do meu Pai, que eu preciso fazer a vontade de Deus, e essa é a vontade de Deus, que nós vamos lá fora e anunciemos o seu evangelho, que através do evangelho de Cristo vidas sejam impactadas, transformadas, e eu me sinto grato por ser um instrumento do Senhor para levar a palavra de Cristo. Aonde Ele me direcionar, aonde Ele me puser, eu estou levando a palavra de Cristo. Seja através das minhas palavras, seja através da minha atitude, seja através da minha vida. Eu tenho procurado levar o Evangelho de Cristo até o coração das pessoas e eu me sinto privilegiado por isso. Glória a Deus. E eu posso ver os frutos. Você ver os frutos é algo sensacional. Você poder ver 10 vidas, outras vidas, sendo transformadas, pessoas que chegaram lá ou que chegaram até você completamente destruída, sem perspectiva de vida nenhuma, e que hoje encontraram em Deus a esperança e a força para viver, para continuar vivendo. Sim. Isso é algo majestoso, é maravilhoso, João. É algo que não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Eu já falei isso para eles lá, eu falei, olha, eu poderia ter ganho muitas coisas, mas eu não troco, eu não troco o que eu vivo hoje pelas coisas que o mundo poderia me oferecer. Não troco. Eu escolho Deus. Escolhi viver para Deus, sabe? E Deus tem me honrado, Deus tem me agraciado todos os dias com o privilégio de poder servir na obra dele, fazer a obra dele. Isso não tem preço, João. O sentimento é gratidão. É gratidão. E não só pessoas que estão assistindo dentro do seu ciclo, né, de amizade ali no centro de reabilitação, mas pessoas que ao longo da sua vida viram a transformação, né? Viram o velho Cícero se transformar em um novo homem, Deus fazendo uma nova história através de sua vida, e sem você falar, as pessoas vendo a transformação em você, através de você, vendo quanto Deus trabalha, quanto Deus pode fazer, né? Pra gente é impossível. A gente muitas das vezes olha para circunstâncias e pode imaginar que isso aí não dá, não tem mais jeito, né? Quem olhasse para Paulo diria que ele tinha jeito? Não diria. Eu tinha tudo para dar errado, João. Tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 6 anos de idade, cara. Olha aí. Perdi a figura paterna. Fui criado livre. Livre. É para crescer revoltado, né? Era para mim ser revoltado. Era para mim entrar, me afundar em coisas erradas. Sabe? Era para mim... Um jovem, uma criança naquela idade, perdendo toda essa referência, era para mim ter... Eu tinha tudo para dar errado. Mas Deus, assim, permitiu que eu vivesse as minhas experiências para que hoje eu viesse testemunhar, mas Ele sempre esteve no controle da minha vida. Aleluia. Ele sempre me cercou, como Sebe, como ele cercava Jó, né? Sim. Sempre me cercou, sempre me livrou, sempre esteve comigo nos meus momentos de angústia, de dificuldade. E assim, algumas coisas ficaram para minha vida. Hoje, Jonathan, assim, vendo a minha vida no passado e minha vida hoje, valores que hoje eu aprendi a valorizar, coisas que eu aprendi a valorizar que realmente eu não valorizava no passado. Por eu ter perdido toda essa figura, por eu ter perdido essa figura paterna, por eu ter sido criado
com outros irmãos novinhos e minha mãe nunca poder me dar muitas coisas, sempre de casa em casa, morava de aluguel num período, aí ia para outra, procurava um mais barato, cada vez menor, e era assim, era uma loucura. E eu me criei não valorizando algumas coisas que hoje eu valorizo. Um exemplo eu nunca fui de presentear, de receber presente, nunca já. Eu não me lembro a coisa mais difícil do mundo era comprar um caderno novo. Meu Deus. Era ter uma mochila nova para ir para a escola. Eu nunca fui isso, eu não tinha isso. Era comprar uma roupa nova, era sempre de outras pessoas que me davam. Era sempre assim, abençoado por Deus, outras pessoas usadas por Deus para me Tocava abençoar. no coração dessas Tocava no pessoas e elas coração, me ajudavam. abençoava assim, mas eu tive uma infância difícil, só que eu era feliz, já. Eu era feliz porque o Espírito Santo de Deus já estava comigo naquele período, sabe? E eu cresci na simplicidade e com humildade no meu coração. Deus não permitiu que eu ficasse soberbo. E mesmo eu andando em alguns momentos, em alguns lugares assim que poderia despertar esse sentimento dentro de mim, Deus não me permitiu isso. E hoje ele usa isso aqui na casa dele, sabe? Sim. Para algumas pessoas me veem como servo de Deus, como um exemplo de servo de Deus, pela minha humildade, mas eu entendo que tudo isso foi permitido pelo Senhor lá no passado. Tudo que eu passei lá no passado me permitiram que eu fosse hoje. Para que eu fosse quem eu me tornei hoje. Uma pessoa humilde, sabe? Que tem o coração em Deus e que entende que sem Deus não sou capaz de fazer nada. Que foi ele que te conduziu até Foi ele aqui, que me né? conduziu até aqui, Jonathan. Foi ele que me, sabe? Tenho vários amigos meus, eu até esqueci de falar, alguns amigos meus que se envolveram com tráfico. 2 deles morreram, que foram amigos meus de infância. Nesse período meu de liberdade, eu andava muito com eles. Era um grupo de meninos, que nem eu, assim, sem figura paterna, livres, e alguns deles, assim, foram pro caminho das drogas, mesmo se afundaram nas drogas, outros foram pro tráfico, morreram, e Deus me preservou, porque eu poderia seguir esse caminho também. Conheci a bebida, conheci algumas drogas, prostituição, mas Deus não permitiu que eu fosse para esse caminho de tráfico, mas alguns amigos meus da minha infância foram e morreram. Eu poderia estar morto hoje também. E Deus não permitiu que isso acontecesse comigo porque ele tinha um plano melhor para minha vida, maior para minha vida, e está se cumprindo hoje. Aleluia. Hoje eu glorifico o nome do Senhor por quem ele permitiu por ele ter permitido que eu chegasse até aqui. Porque se fosse pelas circunstâncias da vida, eu ia ser um revoltado, eu ia ser uma pessoa ruim, sabe? Cheio de complexo, cheio Hoje eu tenho um relacionamento muito bom com meu pai. Meu pai também está caminhando conosco aqui na igreja. Para honra e glória do Senhor, meu pai, 60 e poucos anos, meu pai Firme e forte. nunca tinha pisado numa igreja. No dia do meu batismo, é para testemunhar, ele veio na minha igreja, ele veio na igreja de manhã, participou do meu batismo, à noite ele voltou. Na recepção ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Nunca tinha pisado numa igreja, Jonathan. Nunca tinha pisado numa igreja. Ali a obra já começou a ser feita. Primeira vez que pisa, Deus vai Primeira vez que pisa. Através daquele momento que eu vivi com Deus, meu pai foi alcançado. E meus irmãos têm sido alcançados. Aleluia. Eu creio que todos eles irão se render aos pés do Senhor. E a alguns Deus. deles já têm se rendido. Hoje já somos 3 ou 4 convertidos ao Senhor que entregaram a vida a Cristo. E Deus tem feito uma grande obra na minha família. Mas lá no passado foi difícil. Esse período foi difícil, mas Deus permitiu que eu vivesse tudo aquilo para que hoje eu pudesse testemunhar que existe um Deus poderoso que faz milagres, que muda os quadros, transforma a vida das pessoas. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus. Eu gosto muito de podcast, sabia? Porque uma coisa é você ver a pessoa na igreja, uma coisa é você ver, cumprimentar a pessoa, passar por ela e conhecer um pouco não ter esse momento de comunhão, né? Pós-culto. E ter esse momento agora de podcast, conhecer mais o Cícero, conhecer mais da história, da sua família, nos faz refletir muito, né? O quanto Deus fez na sua vida. O quanto o Senhor trabalhou para que hoje você pudesse ser quem você é, servo temente a Deus, que é obediente à voz do Senhor, né? Onde o Senhor te direciona, você vai, entendendo que
lá atrás, ele trabalhou na sua vida e hoje ele precisa trabalhar através de você. E você olha para as pessoas hoje com um olhar de compaixão por tudo aquilo que ele fez por você. Então é fantástico, né? Poder ter esse espaço, ter esse momento. Desde já agradecer ao pastor Wander, né, pastora Dorcas, por ter cedido esse espaço aqui, poder ouvir os testemunhos, ter essas experiências, né? E ver que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e vai continuar sendo Deus para todos sempre. Porque ele realiza o milagre. Ele continua trabalhando, né? Ainda que nós não vemos, ainda que a gente não perceba, ele continua trabalhando. Amém. Então creia que você está em casa aí, você que está assistindo nesse momento, não sei o local que você está vendo esse podcast, creia, Deus continua fazendo milagres, continua operando. Amém. E ele tem planos para você, né? Amém. Hoje, 10 anos, quase 10 anos depois, aqui estou eu, Eita! testemunhando para a honra e glória do Senhor tudo que ele fez na minha vida e tudo que ele tem feito na minha vida, né, João? Eu tenho vivido um momento maravilhoso. O processo continua, né? O processo continua, lembra dos processos? O processo continua. Eu tenho vivido um momento maravilhoso de chamados de Deus. Eu decidi aceitar e receber o chamado de Deus na minha vida e tenho vivido o melhor de Deus na minha vida, na minha família, na minha casa. Sim, no dia de hoje, nos dias de hoje. E esse chamado que Deus me chamou, eu falei, não, Senhor, eis-me aqui. Eu fugi durante um período, porque, como eu disse, eu gosto muito dos bastidores. Eu gosto de estar nas obras, nos mutirões, servindo o Senhor nos bastidores. Aí o Senhor me chama para estar à frente, para ir lá anunciar a palavra dele. E assim, para mim, era tudo uma novidade. Eu falei, não, eu não vou, né? Aí hoje o Senhor tem esse chamado na minha vida, que eu disse sim, estou estudando, estou cursando. Verdade, tá fazendo teologia. Meu Tô Deus. cursando aí agora. E hoje, 10 anos depois, como é que eu imaginava? Nunca imaginei, nunca pensei que um dia eu ia falar. Nunca passou no coração uma coisa dessa. Aí hoje Deus está me permitindo fazer uma faculdade para buscar conhecimento, para crescer no conhecimento e na graça da palavra dele, para poder resgatar vidas e Aleluia. se for da vontade dele, ser pastor de uma igreja um dia, né? Que virada. Eu creio que Deus tem me treinado, tem me capacitado, tem colocado muitas pessoas ao meu lado para me ajudar nessa caminhada. Ao longo da minha caminhada, eu contei com muitas pessoas que investiram tempo em mim, nossa liderança, nossos pastores, pessoas assim que estiveram comigo no início da minha caminhada, que serviram para me firmar nos caminhos do Senhor, no discipulado, as celas que eu passei, os líderes que eu tive, sabe, foram algo que me serviram para me firmar nos caminhos do Senhor. E hoje, 10 anos depois, eu estou cursando faculdade, vou dar início ao terceiro período agora, né? E para a honra e glória do Senhor, eu vou alcançar o objetivo, vou concluir todos os períodos e o que Deus tiver para mim, eu tô aqui. Mais uma chave virada. Mais uma chave, vou virar mais uma chave. A chave virou lá atrás e tá sendo virada. Mais uma chave virada. E que seja feita a vontade de Deus, aonde Ele me chamar, para onde Ele me enviar, o que Ele quiser de mim, eu tô aqui para atender a voz dele e ser obediente. Porque eu tenho certeza que se eu atender a voz dele e ser obediente, eu vou estar fazendo a vontade dele. Glória a Deus. Não tem coisa melhor do que fazer a vontade de Deus nesta terra. Que momento, irmão. Que momento estar com você aqui, podendo compartilhar com as pessoas que estão assistindo hoje aí o Metocast. Maravilhoso. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, continuar te abençoando, te enchendo da graça, do poder dele. Eu me lembro da palavra que o Senhor te inspirou, né, para pregar agora nesse mês, até transbordar da viúva, né? Até transbordar. Até da viúva até transbordar. Que haja um transbordar do Senhor na vida de outras pessoas através desse vaso. Amém. Amém. Que o Espírito Santo tem enchido. Um vaso. Tem enchido para a glória e honra do seu nome. Amém. Que pessoas possam continuar sendo alcançadas por essa graça, pela transformação que ele fez através de você. E que a sua vida de testemunho possa
mudar outras vidas também, como já está mudando através Amém, eu desse creio. podcast. Eu creio absolutamente no agir de Deus. Aleluia, glória a Deus. Estamos terminando aqui o nosso podcast. Triste, né? Tinha que ter mais gente aqui para dizer. Mas estamos encerrando aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. Compartilhe com alguém esse podcast, porque esse podcast pode alcançar outras pessoas, né? Nesse mundo da tecnologia, quantas pessoas podem ser alcançadas? Milhares. No de Brasil, pessoas. Milhares de pessoas. fora do Brasil, pelo mundo. Então, que Deus te abençoe. Vale lembrar que temos cultos, né? Nossa igreja está aberta para você. Temos cultos aqui na quarta-feira, às 19h30. No domingo, 9 horas da manhã, escola dominical. 8 horas, consagração. 18 horas, nós temos nosso culto, que é uma festa de adoração, de celebração. Temos célula. Aquele que vive e reina para sempre. Terça-feira, nós temos células nos lares, né? Então, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, porque sempre aqui alguém da mídia vai estar compartilhando com você o endereço das células e você será muito bem-vindo nos lares. É um prazer receber. Grande prazer. Sou líder de célula, sou líder de uma célula lá na Nova Angra, no bairro que eu tô morando hoje. É sempre um prazer receber Glória a Deus. visitante na célula, é sempre um prazer estar na célula. Deus tem feito grandes coisas naquele lugar também e em todas as células da igreja, né? Glória a Deus. Deus tem usado muito os Deus tem líderes. trabalhado. Você também é líder, Co-líder. co-líder. O líder é o nosso presidente, Wagner. Ô, presidente. Grande abraço ao nosso Forte presidente. abraço, presidente. Presidente da Sociedade de Homens, né? Líder de célula, uma benção aquele homem, um homem de Deus. Aleluia. Gente, Viveu Deus uma abençoe. virada. Wagner viveu uma virada na chave. Viveu uma virada. Viveu uma virada na vida. Exatamente. 9 anos fora, de repente o Senhor trouxe de volta para casa e Virou a hoje chave. está voando aí na presença do Senhor, banhado no óleo, Ô, glória. Aleluia. cheio da graça, da misericórdia de Deus e alcançando outras pessoas através do seu testemunho. Então nós estamos terminando por aqui. Creia que Deus tem uma virada para sua vida. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo Metocast. Não saia daí. Benção, irmão. Ô, glória. Muito bom estar com você.